Essa palestra é baseada... A primeira vez que eu dou essa palestra, sim, publicamente. Já dei assim na minha cabeça várias vezes. É baseada nesse artigo que foi publicado esse ano. Que apesar de ter sido publicado esse ano, a gente gestou por 5 anos. Começou a surgir na pandemia, na verdade surgiu na pandemia, e a gente ficou desenvolvendo, e aí finalmente foi publicado esse ano. Então, eu acho que é um exemplo legal de como a ciência evolui, né, também. A gente acha que acho que é uma coisa mais rápida, a gente acha que fez uma coisa super legal, super rápida, mas aquela coisa vai desenvolvendo mais, vai criando outros aspectos e fica muito legal mesmo assim. Então, esse trabalho contou com a colaboração, a orientação, a supervisão da Clarice, mas envolveu outros... Onde que fala? Aqui, não dá para ver. Outros pesquisadores de outros institutos também, que colaboraram bastante para o desenvolvimento desse trabalho. Esse trabalho, como acho que a Milene falou, eu sempre trabalhei com planta. Esse trabalho foi uma coisa além que a gente pensou, que foi muito além de plantas, envolveu outros organismos, envolveu mamíferos, aves, insetos, além das plantas. Então, vamos ver. Então, esse trabalho é baseado na dispersão das espécies, na habilidade de dispersão das espécies, que a dispersão, a gente acho que é uma das bases de como as espécies exploram o ambiente, aumentam a distribuição no ambiente, superando barreiras, obstáculos. Então, é muito importante para como que essa espécie se responde às condições ambientais, né? Então, e a dispersão está na base de muitas hipóteses, muitas teorias, ali na ecologia, por exemplo, a teoria da biogeografia de ilhas, que envolve, apesar de estar envolvendo ilhas, tamanho de ilha, distância do continente, vai estar sempre a habilidade de dispersão da espécie vai estar sempre na base no sistema que está sendo analisado. Né? Então, a dispersão, que eu digo, é vários tipos de dispersão, né? Desde longa distância, dispersão, aumento da distribuição, a capacidade biótica daquela espécie de se movimentar, né? E a dispersão, eu falo, não é só movimentação do animal, né? Também envolve a dispersão das plantas, né? As plantas dispersam por sementes, por pólens. Então, a dispersão nesse trabalho é todo tipo de dispersão, né? Tudo que envolve a movimentação e a exploração do ambiente de várias formas. Né? E a dispersão também está muito relacionada aos ciclos bioclimáticos, né? Então, por exemplo, ali no B, por exemplo, né? Tem os ciclos interglaciais, os momentos interglaciais, os glaciais. Nos interglaciais, as espécies que são mais tolerantes, que estão mais relacionadas ao frio, elas ficam geralmente isoladas nos topos de montanha, e quando vem o glacial, no período glacial, elas descem e conseguem explorar melhor o ambiente, né? Seria mais ou menos alguma coisa assim. Então, se está envolvendo os ciclos ambientais, está envolvendo como que essas espécies se evoluíram, né, se adaptaram às condições climáticas ambientais. Então, a gente está pensando, então, como é que as espécies estão em constante movimento. Esse é um trabalho bem legal, que gerou esse GIF, né, esse videozinho, que está tentando prever como as espécies estão se movimentando, fugindo das mudanças climáticas atuais. Né? Então, tem várias cores, cada cor é um tipo de organismo diferente. E a ideia do nosso trabalho é tentar entender como que as espécies da Mata Atlântica estão respondendo e vão responder ao que está acontecendo hoje em dia, né, as mudanças climáticas. Então, essa é a base do nosso trabalho. Para tentar entender isso, a gente vai voltar na ideia do nicho, né? Então, o nicho de espécies, conversando com alguns colegas já não lembravam direito a ideia de nicho, né? Então, vamos voltar na basezinha. Então, a ideia de nicho vai envolver tanto os fatores abióticos e os fatores bióticos, que são conceitos de nichos distintos, né? Então, como que a espécie tolera fisiologicamente, né, as diferentes condições ambientais, e como as espécies interagem entre si, e isso vai tentar prever como que elas vão aparecer nesse sistema. Né? Então, o conceito do Grinnell e do Elton, que a gente sabe que se interagem, gerando, então,
o conceito do Hutchinson do nicho realizado, né? Então, a ideia do nicho abiótico, né, do Grinnell, seria o que a gente chama, então, do nicho potencial, que envolve a tolerância fisiológica das espécies, e o nicho realizado é onde que, de fato, ela ocorre, né, considerando os fatores também bióticos. E a gente indo um pouco além, um pouco mais recente, depois dos anos 2000, vieram Soberon e Peterson, que envolveu mais um fator, que é o fator do movimento ou da dispersão, né? Então, é onde, de fato, a espécie ocorre, onde que ela consegue alcançar, mesmo tendo as condições bióticas e abióticas ótimas para ela ocorrer, né? Então, o movimento seria, basicamente, a capacidade de dispersar daquela espécie. Então, se a gente considerar uma espécie com maior habilidade de dispersar, a gente pode pensar que esse fator do movimento é um pouco mais amplo e essa espécie consegue alcançar mais onde que ela consegue sobreviver, né? Então, uma espécie, por outro lado, uma espécie que consegue se dispersar menos, uma pererequinha, por exemplo, ela consegue ocupar menos aqueles ambientes que a gente espera que ela ocorra, certo? Então, mudando um pouco o tipo de gráfico, seria a ideia do nicho nesse tipo de gráfico mais clássico, né, também. A gente tem um gradiente ambiental no eixo X, aí teria o nicho fundamental, que envolve a tolerância daquela espécie, aquele fator abiótico específico, e onde, de fato, ela ocorre, que seria o nicho realizado, né? Então, voltando aqui, uma espécie com menor habilidade ocuparia uma faixa menor desse gradiente, né, onde que ela consegue sobreviver, e uma espécie com maior habilidade de dispersão, ela ocuparia muito melhor esse espaço ambiental que a gente espera que ela sobreviva. Então, colocando então a habilidade de dispersão no eixo X, a gente esperaria alguma coisa assim. Então, em laranjinha seria o nicho potencial e azul o nicho realizado. Então, quanto maior a habilidade de dispersão da espécie, mais ela conseguiria ocupar aquele nicho potencial, e quanto menor a capacidade dela ocupar. Isso se a gente considerar que quanto maior a habilidade de dispersão, isso não vai influenciar no nicho potencial da espécie ou na gama de tolerância fisiológica que ela consegue ocupar, né? Mas a gente também pode esperar que isso também interfira nas faixas de tolerância da espécie, faixa de tolerância fisiológica ou nicho potencial da espécie. Seria algo mais ou menos assim. Então, laranjinha seria o nicho potencial, ele também aumenta, assim como o nicho realizado aumenta, à medida que a espécie consegue ocupar melhor aquele espaço. Isso com diferentes taxas de mudança, né? Taxas iguais ao nicho realizado, ou taxas maiores ou menores que o nicho realizado aumenta à medida que aumenta a dispersão, a habilidade de dispersão. Mas a gente também pode pensar o contrário. Se uma espécie consegue se locomover o suficiente para ocupar exatamente onde ela consegue sobreviver, então ela consegue, essa seleção não vai atuar de forma tão forte nessa espécie, porque ela vai estar sempre nos pontos onde ela consegue alcançar, né? Então seria o contrário, né? O nicho potencial aqui é menorzinho, porque ela consegue alcançar os melhores lugares para ela sobreviver. E agora a espécie que fica mais paradinha, ela tem que tolerar, pensar numa planta também, né? Ela tem que tolerar tudo que acontece naquela localidade, as mudanças sazonais, diárias, e isso pode gerar até um nicho maior do que uma espécie com uma faixa de uma capacidade de dispersão maior. Certo? A ideia é essa. Então, considerando todas essas possibilidades que eu mostrei aqui, isso vai ter efeitos bem diferentes quando a gente considera as mudanças climáticas, o aumento da temperatura ambiental, né? Por exemplo, aqui, cadê? O pointer não está muito bom, mas enfim. Aqui a gente tem uma probabilidade de extinção, né, em cinza maior nas espécies com menor habilidade de dispersão. E aqui, por exemplo, a gente tem uma maior probabilidade de extinção nas espécies com uma habilidade de dispersão maior, né? Seriam efeitos contrários do esperado, do que a gente poderia esperar nas climáticas, né, no futuro próximo. Então, essa é a nossa ideia. Então, a gente tentou ver o que a gente conseguia ver, né, basicamente, com os dados que a gente tinha em mãos. Voltando, isso começou na pandemia, o que a gente tinha, a gente não podia sair para campo, a gente não conseguia fazer testes. Então, a gente debruçou na literatura. E a gente, hoje em dia, tem uma boa literatura, principalmente da Mata Atlântica, considerando que a gente tem, inclusive, foi feito aqui na Unesp, né, essa série de data papers mostrando a distribuição de vários tipos de organismos, né?
que foi publicado, todos foram publicados na Ecology. Então, eu usei todos os data papers que tinham sido publicados até então, e ainda usei esse dataset do ARI, da UFMG, o Neotrópico Tree, que mostra a distribuição de várias árvores no neotrópico, né? Incluindo a Mata Atlântica, lógico. Então, usei esses dados, uma camada de dados. Então, eu separei nesses grupos, né? Então, vai desde árvore, epífita, anfíbios, cobras, formigas, borboletas. Opa, volta aqui. E aí é mais ou menos como é que é distribuído esses pontos, baseado em todos esses dados. Então, no final, limpando os dados mais precisos, as espécies com no mínimo 5 pontos de ocorrência, a gente teve mais de 550 mil records, né, pontos de ocorrência, e mais de 6 mil espécies, mais 6.700 espécies no total, considerando todos esses grupos. Então, a gente está pensando em nicho. Então, essa seria mais ou menos a ideia do nicho realizado, é onde a gente sabe que essa espécie ocorre. Então, a gente foi no Chelsea, né, que é a ideia do WorldClim, né, que é esse dataset de variáveis bioclimáticas, né, de temperatura, de precipitação e tal. A gente pegou essas variáveis de máxima temperatura no mês mais quente, mínima temperatura no mês mais frio, para delimitar os extremos desse nicho realizado. Então, e a primeira coisa que a gente tentou fazer é ver se isso estava relacionado à ocorrência, aonde que elas ocorrem de fato, em relação à elevação e à latitude. Então, a gente chegou a isso aqui. Cadê? Aqui. Então, aqui seria a temperatura mínima e máxima do nicho realizado, de todas as espécies. E aqui seria elevação e latitude, aqui também, né, mínimo e máximo e tal. A gente criou esse modelo, esse aqui é o R2 desse modelo, um R2 de 0,92. Então, explica quase 100% da variação do limite mínimo desses nichos realizados das espécies. Enquanto que o limite máximo não está tão relacionado assim. É alto, mas bem menor do que o limite máximo. Então, de qualquer forma, está bem relacionado. Isso foi só uma ideia para limpar essa relação que a gente espera que realmente seja relacionada. Né? Então, foi alto e tal. Então, a gente jogou isso aí em relação à habilidade de dispersão da espécie. A habilidade de dispersão aqui, a gente levou em consideração o tamanho da distribuição da espécie. Né? Foi a premissa. Então, aqui a gente viu que o limite máximo e mínimo, que é em azul, está relacionado, então, é significativo, mas não tão forte, né, em relação às espécies, os grupos. Então, aqui seria os endotérmicos, ectotérmicos, artrópodes e plantas, se agrupou assim. Em cinza seria em relação às mudanças, o esperado no cenário mais horrível do futuro, né, de mais quente e tal, o RCP 8.5. Então, o RCP 8.5 ele é meio reto, assim, não muda conforme a mudança da habilidade de dispersão da espécie, mas ele afetaria mais as espécies com menor habilidade de dispersão. Tá, isso é um dado inicial. E aqui é um ponto importante que a gente consegue ver. Se antes a gente viu que o limite inferior está mais relacionado às condições geográficas, né, climáticas, aqui a gente está vendo que o limite superior está mais relacionado à habilidade de dispersão das espécies. Então a gente foi além, a gente foi então tentar delimitar os nichos fundamental, né, que é a tolerância fisiológica em relação à temperatura, no caso. Então a gente debruçou mais ainda na literatura, a gente usou esse dataset que já existia, o Globterm, que tentou compilar dados de tolerância de todos os organismos que eles conseguiam achar na literatura. Então usei esses dados e fui além. Né? Então esse banco de dados já tinha mais de 6.500 espécies. Então a gente via se as nossas espécies estavam nesse dataset primeiro, e a gente achou poucas, 58 espécies só, e a gente falou, então vou tentar buscar mais, vamos além. Então a gente fez uma busca no Web of Science, e no final a gente achou mais 129 espécies. Bem menos do que as 6.000 espécies anteriores, mas já é uma boa quantidade de espécies, né, que no total deu mais de 180 espécies, considerando termotolerância ao frio e ao calor. Certo? Então, cada organismo é um tipo de organismo, né? Então a gente tem artrópode, a gente tem endotérmicos, ectotérmicos e plantas, organismos muito diferentes entre si para a gente considerar a fisiologia. Então a gente considerou
índices diferentes, né? Então a gente tem LT50, que envolve tolerância à morte, né? O quanto que 50% dos organismos morreram a certa temperatura. A gente tem temperaturas críticas que envolvem movimentação de répteis e anfíbios, geralmente. Fluorescência da clorofila, quanto que ela decai, quando aumenta ou diminui a temperatura. E zona termoneutra endotérmica, pelo índice já fala aqui de endotérmicos, o quanto que a temperatura varia conforme aumenta e diminui a temperatura, né, do ambiental. Então são índices bem diferentes que a gente tentou agrupar, mais ou menos, para tentar chegar a uma conclusão. Né? Tentar ver uma coisa mais geral. Então, isso aqui é uma tentativa de ver aquelas figuras que eu mostrei antes, né, nos dados reais. Né? Então, aqui, grupando os diferentes grupos, né, endotérmicos, ectotérmicos, artrópodes e plantas. Aqui seria o limite máximo, o limite mínimo. Laranja, o nicho fundamental, né, os limites da termotolerância. E azul, os limites da distribuição ou o nicho realizado, né, que a gente está chamando aqui. Então, o que chama mais atenção aqui é esse asterisco está indicando a única curva que tem diferença significativa entre os limites térmicos da fisiologia. Meu Deus, 5 minutos. Mas é a última, vou falar 30 minutos, que aí vocês vão para casa, mentira. Vamos tentar. Que tem uma diferença significativa entre elas. Então, está mostrando que com aumenta a habilidade de dispersão da espécie, principalmente dos anfíbios, aumenta muito mais o limite fisiológico dessas espécies. Né? Então, uma coisa que a gente pensou que poderia acontecer, que aumenta a habilidade de dispersão, aumenta também a tolerância fisiológica, ou o contrário, né? Acontece de fato, de modo geral, né, nas espécies, mas aqui foi o significativo. Uma coisa interessante aqui, que na verdade aqui é o contrário, né? O limite inferior dos endotérmicos, só falando rapidinho, é o contrário. Então a gente vai para a coisa dos pontos de ocorrência, que as espécies que têm uma habilidade de dispersão, elas podem estar ali momentaneamente. Então a gente está pegando o limite daquela distribuição, que na verdade a espécie pode não estar ocorrendo ali naquele momento. Né? Então isso aconteceu de forma bem clara, para os endotérmicos, o limite inferior. Né? Beleza. Então, voltando àquela figura lá das hipóteses e tal, seria o que a gente viu de modo geral nessa figura meio cheia de linha aqui, cheia de curva, seria mais ou menos o que a gente estaria prevendo aqui. Né? A habilidade de dispersão está levando também à mudança do range de termotolerância da espécie, do tamanho, né? Da amplitude do nicho fundamental térmico, aqui no caso. Então tá, a gente teve isso, a gente foi um pouco além, a gente queria ver o quanto que isso afetava nos padrões biogeográficos de distribuição da biodiversidade da Mata Atlântica. Né, então a gente teve esses cenários, né, cenários de futuros, né, 8.5 e 4.5, seria um cenário mais problemático, um cenário menos problemático, né, mais brando, né, no futuro, entre esse período de ano. Então, nos pontos de ocorrência, a gente via se essa espécie no futuro, a temperatura no futuro estava indo além do limite térmico da espécie, isso a gente considerava uma extinção local. Se não existia uma extinção, e depois a gente considerava o quanto de extinção local, considerando toda a distribuição da espécie, ocorreria. Então seria uma extinção total. Né? E a partir desses pontos que existiria uma extinção local, a gente calculou uma rota até o ponto mais próximo, que estaria dentro do limite térmico da espécie, tanto fisiológico quanto da distribuição. 3 minutos. Então a gente considerou isso, né? A gente teve a taxa de extinção local, a rota de migração, né? Então a gente calculou a distância das rotas, o quanto que essas rotas alterariam a latitude e a elevação das espécies. Então a proporção da extinção local em relação ao total, então o total seria extinção total, né, da espécie. E comparando isso com a capacidade de dispersão, enfim. Então, esse aqui seria um gráfico, então. Em cima aqui a gente teria a proporção de extinção local em relação à habilidade de dispersão, aqui no caso. Então, a gente vê que quanto maior a habilidade de dispersão, de modo geral, leva a uma redução da proporção de extinção local, que é uma coisa esperada, porque tem mais pontos e tudo mais. Uma coisa interessante aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui isso. Aqui, considerando o nicho fundamental, em laranjinha, né?
ou a tolerância fisiológica, a gente não espera nenhuma extinção local em nenhuma condição de dispersão de habilidade de dispersão, tanto em artrópodes quanto em plantas. E, logicamente, isso também não leva a mudança de distância, a distância da rota esperada de migração, porque não teve extinção local, logicamente. Mas isso acontece em endotérmicos e ectotérmicos. Então, aqui é importante notar que nos anfíbios, o quanto que geralmente a tolerância fisiológica é muito mais ampla em relação à distribuição, né? Mas aqui nos anfíbios, né, nos endotérmicos, com menor capacidade de dispersão, é quase igual ao esperado pela distribuição da espécie, né? Então, aqui no geral, sem considerar os grupos de organismos, tentando ter uma coisa mais geralzona, a gente vê que o nicho realizado, né, os limites do nicho realizado, em espécies com baixa capacidade de dispersão, a gente pode prever uma extinção total das espécies, se considerar só a distribuição atual. Mas considerando a tolerância fisiológica, é uma taxa bem menor, mas ainda grande, considerando que muitas espécies têm poucos pontos, né? O tamanho da distância também varia, blá, blá, blá. Aqui é o quanto que muda, o quanto que tem um incremento da elevação em relação a essas rotas de migração. Então, se a gente considerar a distribuição atual das espécies, né, o nicho realizado, a gente tem uma elevação de 500 metros. A espécie tem que subir 500 metros. Está acabando, calma. Tem que subir 500 metros de altitude para se manterem num ambiente favorável no futuro. Considerando que a espécie não tem uma habilidade de dispersão muito grande, né, isso seria bem problemático. E a latitude é a mesma coisa. Então, são mudança de 0,1 graus de latitude, que também uma espécie que não se movimenta, não sai do lugar, está restrita em topo de montanha, seria bem problemático. Então, a gente considera, tendo todas essas mudanças que a gente está colocando em números aqui, como é que seria visualmente a mudança da biodiversidade na Mata Atlântica, considerando esses modelos. Então, a gente projetou isso, mas a ideia é essa. A gente tem a variação de riqueza atual, e é o que foi projetado tanto num modelo mais brando e menos brando, né, no futuro, e ver como é que isso alterava, considerando os limites fisiológicos e realizados, né. Esse foi o resultado geral. Aqui foi diferenciando mapas de acordo com os grupos de habilidade de dispersão, e aqui seria o total, considerando o nicho realizado, né? Então a gente vê aqui a célula do espinhaço. Então em azul seria o ganho de espécie, em vermelho seria a perda de espécie esperada no futuro, né? Então na cadeia do espinhaço a gente espera um aumento da riqueza de espécies local, enquanto aqui nessa parte na porção oeste do Planalto da Bacia do Paraná, a gente espera uma perda muito grande de espécies. Então, essas espécies estão mais ou menos se deslocando dessa região para as regiões adjacentes ou as montanhas. Aqui tem vários pontinhos muito escuros, mas está espalhadinho. As partes mais montanhosas da Mata Atlântica, inclusive a Serra do Espinhaço, se a gente considerar que o Espinhaço é Mata Atlântica, né, inclusive. Considerando o nicho fundamental, isso acontece de forma um pouquinho diferente, um pouco mais branda, como esperado, pela tolerância. Explicando um pouquinho mais rápido, mas tem várias coisas aqui envolvidas. Então, acabou, tá acabando? Então, de forma geral, o que a gente tentou explicar, mostrar nesse trabalho, é que espécies com maior distribuição, né, o que a gente está chamando de habilidade de dispersão aqui, elas têm uma tendência a ter um nicho térmico mais amplo, inclusive de tolerância térmica mais ampla, e que as espécies que estão mais restritas, muitas vezes são as pererecas, né, os anfíbios que são de topos de montanha, muitos deles eram esses, eles são os que têm mais em risco, né, tanto pela tolerância mais restrita, são mais localmente adaptadas, tanto quando a baixa habilidade de dispersão para procurar ambientes com temperaturas mais ótimas, né, para sobreviver, e também porque elas são restritas a montanhas, onde que vai chegar muitas outras espécies, né? Então, ela vai ter que lidar com a chegada de espécies invasoras daquele ambiente. Então, vai ser uma disrupção daquele ambiente muito grande. Então, a vulnerabilidade das espécies
que a gente está mostrando nesse trabalho envolve a capacidade de especialização da espécie e com a tolerância estreita, térmica estreita, no caso, e a baixa dispersão dessa espécie naqueles ambientes. Então, a gente tenta prever o que poderia ser uma previsão e um manejo das espécies que poderia acontecer, é considerar essas habilidades de dispersão, comportamentos das espécies de uma forma mais abrangente e não numérica, talvez. Né? Seria uma coisa assim. É isso, acabou. Então, agradecer ao laboratório, Unicamp, FAPESP e o CBio Clima pela oportunidade e tudo mais. Obrigado.